transformadora, esperando por tu amor. Paulina atende às batidas da porta de seu quarto e dá de cara com Willy. Ele informa que tem novidades, mas só vai contar em um beijo. Paulina tenta fechar a porta na cara do palhaço, mas ele bloqueia e pede para contar mesmo sem ter seu beijinho. Willy revela que receberam na fábrica a visita de um funcionário do governo e ele ofereceu uma miséria pelo terreno. Paulina morre de nervosismo ao saber que estão ponderando aceitar o baixo preço oferecido. Willy reclama da passividade insuportável dos irmãos Bracho e sugere que ela aconselhe Carlos Daniel. Paulina duvida que o marido vai ouvir e Willy relembra que ela sempre conseguia tudo do paspalho em outra época. Paulina sugere que Willy vá cuidar de sua esposa e tenta sair. Willy puxa o braço da coitada e ameaça fazer a vida dela impossível por esse desprezo todo. No apartamento de Leda, Carmen serve um cafezinho para Luciano. Ele pergunta se alguém ligou e a empregada nega. Luciano fica preocupado. Na mansão de Douglas Maldonado, Braulio serve o remédio para o milionário. Douglas exige que o mordomo lhe deixe morrer em paz, mas Braulio é incisivo e insiste para que ele tome logo. Douglas toma, contrariado, o medicamento. Carlos Daniel e Rodrigo chegam à mansão Maldonado. Rodrigo nota que a propriedade tem um tom mega triste. Carlos Daniel concorda e complementa que o dono deve ser tão triste quanto. Rodrigo toca a campainha. Douglas ordena que Braulio dispense quem quer que seja. Braulio abre a porteira da mansão e avisa que o patrão não pode recebê-los. Carlos Daniel avistam Douglas de longe no jardim e invadem a residência. Braulio vai atrás dos invasores. Douglas se irrita com o abuso dos dois. Rodrigo avisa que precisa falar com ele de qualquer jeito. Douglas chama Nero e Golias, seus cachorros, e dá a liberdade para eles despedaçarem os irmãos Bracho. Carlos Daniel pede para conversarem, mas Douglas não dá ouvidos e atiça os cachorros ainda mais. Braulio pergunta se o patrão ficou maluco. Douglas ordena que os dois vão embora agora. Os cachorros ficam malucos para provar um pedaço de filé Bracho. Carlos Daniel e Rodrigo saem correndo, se borrando de medo. Douglas exige que Braulio tome mais cuidado e tenha um ataque de pelanca com seu ódio ao mundo. Paulina reclama da venda do terreno. Carlos Daniel nega que tenham assinado o contrato ainda, porém já deu sua palavra de que venderia. Vovó Piedade nota o péssimo humor do neto. Carlos Daniel revela que foi visitar Douglas Maldonado para conseguir um empréstimo e ele soltou os cachorros. Vovó Piedade recorda que sempre comentaram que Douglas era um homem misterioso que matou a mulher e que agora está doente. Paulina tenta consolar Carlos Daniel, mas ele decide se retirar para o jardim. Vovó Piedade fica desacreditada em seus netos. Paulina propõe que a própria vovó impeça a venda do terreno, junto com ela. Piedade aceita na mesma hora e fica empolgada. Em seguida, Paulina comunica a Carlos Daniel da visita que vai fazer à fábrica no dia seguinte junto à vovó. Carlos Daniel não liga. Paulina lamenta por ele não saber de nada da vida, por nunca ter passado por uma provação e nenhum desgosto. Carlos Daniel rebate que nem ela passou. Paulina mente que isso é verdade. Carlos Daniel prefere encerrar o papo e sai. Paulina vai atrás, pensando que o maridinho está esperando uma ligação de Leda. Carlos Daniel pergunta se a esposa ficaria muito triste se Leda o conquistasse. Paulina confirma e admite que sabe que não está cumprindo com seu papel de esposa, porém tem coisas que o marido não sabe. Ela sai correndo, o deixando confuso. Mais tarde, Paulina chega ao escritório do funcionário do governo junto com a vovó. Piedade as apresenta como as senhoras Bracho. O assessor as cumprimenta, mas não entende, já que esperava que tudo fosse conduzido pelos homens da família. Piedade explica que elas vieram para confirmar que a venda da fábrica será realizada, mas não pelo preço oferecido por eles. O assessor afirma ser impossível e não podem oferecer mais nada.
Paulina se levanta com a vovó e avisa que, além delas não aceitarem, vão falar com as mais altas autoridades para saberem se o preço é justo ou não. Lalinha pega as correspondências com o entregador e confere tudo. Ela guarda uma delas e encontra outra sem remetente. Luciano escreve uma carta. Carmen nega para o cabeludo que ligaram para ele. Na frente da fábrica, vovó Piedade se oferece para acompanhar Paulina, mas a querida recusa. Paulina entra no escritório de Carlos Daniel. Rodrigo começa a dar seu ataque de pelanca e Carlos Daniel pede para que ele se acalme. Paulina informa que visitou o assessor do governo junto com vovó Piedade para pedir mais dinheiro. Rodrigo quer saber de onde veio essa ideia e Paulina responde que veio de vovó, que ainda é a presidente da fábrica Bratio, e que ela a incentivou, já que alguém tem que ser positivo nessa família de cegos. Carlos Daniel se irrita com um comentário e sai da sala. Paulina comenta com Rodrigo que o assessor parecia corrupto e ia levar por fora. Rodrigo se estressa. Paulina revela que depois que o ameaçou de falar com as mais altas autoridades, o assessor prometeu fazer o possível para pagar mais. Ela pede para realmente não assinarem se o valor não subir. Paulina sai, deixando Rodrigo muito balançado. Stephanie reclama com vovó Piedade por ela ter ido para a fábrica apenas para perturbar. Piedade esclarece que foi fazer algo de útil, coisa que a queridinha nunca faz. Stephanie opina que eles não devem vender tão barato. Piedade revela que conseguiu, junto a Paulina, mais dinheiro pelo terreno. Paulina pondera sobre todo o esforço que está fazendo para que, em um ano, a perversa volte e destrua tudo o que ela fez. Lalinha mostra as correspondências que chegaram para Paulina, que pede para que ela leve ao seu quarto. Lá, Lalinha entrega uma carta do pintor para Paulina. Paulina rasga a carta em 1000 pedacinhos. Lalinha também mostra a correspondência sem remetente. Paulina faz pouco caso disso. Lalinha brinca que deve ser de um novo caso da patroa na última viagem que ela fez. Paulina odeia a brincadeira e dispensa a intrometida. Depois que Lalinha sai, Paulina abre a carta e se depara com um recado de Luciano, a chamando de Paulina Martins e pedindo um encontro entre ambos. Além disso, ele deixa claro que Leda não sabe ainda da verdade e recomenda que a usurpadora ignore a rival sempre que possível. Luciano pede para Paulina se encontrar com ele logo. Paulina fica desesperada com o infeliz disposto a dificultar sua vida. O assessor do governo elogia a vitalidade de vovó Piedade para Rodrigo e Carlos Daniel. Os dois reclamam que o safado mentiu ao dizer que a oferta miserável que ele deu era o máximo. O assessor mente que falou com os seus superiores e conseguiu aumentar a oferta para quase o dobro. Carlos Daniel aceita na mesma hora. O assessor elogia Paulina e vovó Piedade. Ele cumprimenta ambos e vai embora. Carlos Daniel fica satisfeito. Chico mostra o envelope que recebeu de um taxista para Lalinha. Rapidamente, ela entrega para Paulina a nova carta que chegou, também sem remetente. Paulina comprova que é outra carta de Luciano, comparando a letra. Carlos Daniel admite para Rodrigo que essa proposta é louvável e precisa parabenizar Paola por seus esforços. Sozinho, Rodrigo concorda com isso. Paulina lê o recado de Luciano, marcando um encontro de ambos às 5 da tarde. Em seguida, Carlos Daniel chega em casa. Ele não demora para visitar o quarto de Paulina e parabenizá-la pelo aumento do valor ofertado pelo terreno. Carlos Daniel admite que a esposa tinha razão ao ver que o assessor era corrupto. Paulina acha que aquele salafrário só trabalha lá por costas quentes. Carlos Daniel lamenta que ganhou uma mulher de negócios e perdeu uma esposa. Ele pede para que as duas personalidades da querida se unam e pede para que as carícias e o amor voltem. Paulina fica aos prantos, enquanto o gostosão recorda que ela era a alegria da casa e tudo mudou do nada. Agora parece que ela tem nojo dele. Paulina nega desesperada e volta a pedir o prazo de 1 ano. Carlos Daniel não entende o motivo, mas Paulina se recusa a responder. Ele nota que ela está extremamente nervosa. Paulina afirma que eles têm pouco tempo e não pode aguentar mais críticas. Carlos Daniel fica muito confuso.
Paulina afirma que é uma sombra da outra Paola e não pode passar disso. Mais tarde, Paulina vai ao encontro de Luciano. Ela é direta e afirma que não tem nada a ver com ele, a não ser que ele lhe repasse algum recado de Paola. Luciano explica que Paola não pode dar mais recados e é bom que Paulina siga sendo Paola para o resto da vida. Paulina não entende e Luciano revela que Paola se matou. Paulina se levanta muito chocada. Luciano pede calma e explica que Paola morreu em um acidente de carro na Europa. Ele acha bom que Paulina assuma tudo de Paola, principalmente a fortuna dela, e lhe dê uma parte da bufunfa. Paulina pergunta se o Paspalho não cogitou a chance dela romper com o contrato, contar toda a verdade aos Bracho e voltar a trabalhar em Cancún. Luciano avisa a Paulina que se ela não aceitar o acordo, vai jogá-la na cadeia por ser uma usurpadora. Luciano recorda que Paulina roubou a identidade de outra mulher e isso é crime. Paulina confia que vai contar a verdade, mas Luciano duvida que alguém acredite nela. Além disso, ele planeja mentir em depoimento e alegar que Paulina os chantageou. Paulina fica perdida. Carlos Daniel informa a vovó Piedade que o assessor do governo topou comprar os terrenos da fábrica pelo dobro do valor. Piedade tinha certeza que isso ia acontecer e exalta a inteligência de Paola em perceber a malandragem. Carlos Daniel fica um pouco desconfortável, mas propõe um brinde no jantar. Piedade acha melhor comemorar no dia seguinte, junto ao aniversário de Carlos Daniel, em uma reuniãozinha no almoço. Luciano pede $100 mil para Paulina em troca de ficar calado. Paulina fica passada em Cristo. Luciano ressalta que isso é pouco e Paulina fica com o resto. Paulina avisa que vai embora. Luciano reitera que se ela não o obedecer, vai até a casa dos Bracho revelar toda a verdade e jogar toda a culpa nela. Paulina duvida, mas o imbecil garante que é bem capaz sim. Lalinha escuta Stephanie fazendo um convite para Leda ir ao aniversário de Carlos Daniel no dia seguinte. Leda pergunta se pode levar um amigo. Stephanie permite e avisa que a aguarda. Paulina chega em casa e sobe as escadas correndo. A coitada entra em seu quarto e se deita na cama desolada com a morte de Paola. Paulina não se conforma de ter que passar agora o resto da vida ocupando o lugar da bruxa. Lalinha entra no quarto perguntando o que a patroa tem. Paulina conta que está passando mal. Lalinha lembra que ela tem que estar bem, visto que no dia seguinte, vovó Piedade vai dar um almoço para comemorar o aniversário de Carlos Daniel. Lalinha revela que a primeira convidada foi Leda. Paulina disfarça o desgosto e pede para a empregada se retirar para pegar um comprimido. Paulina se desespera com Luciano lhe rondando. Mais tarde, Paulina é acometida por um pesadelo terrível onde Carlos Daniel a culpa pela morte de Paola, e Carlinhos e vovó Piedade a esculhambam. Até Willy e Stephanie aparecem desejando que a usurpadora seja condenada. Paola surge no sonho anunciando a sósia que ela está livre para tomar seu lugar. Todos do sonho gritam desejando a prisão de Paulina. Paulina acorda desesperada e sem saber se Carlos Daniel vai seguir amando-a depois que souber da verdade. Luciano chega na casa de Leda. Ela lhe conta que no dia seguinte, ele a acompanhará no aniversário de Carlos Daniel. Luciano acha magnífico poder tirar Paola do caminho de Leda. Leda garante que lhe pagará muito bem com o dinheiro ou com o que ele quiser. Os dois se beijam ardentemente. No dia seguinte, Paulina pede ajuda a Lalinha para se vestir como era antes. Lalinha sugere um vestido bem decotado para causar comentários, principalmente de Stephanie. Paulina decide usar o seu vestido mais bonito. Lalinha fica empolgada com a permissão de Paulina em escolher o vestido dela. Lalinha decide pegar um vermelhão bem decotado. Paulina fica pensativa. Logo mais, Leda apresenta Luciano para a família. Luciano cumprimenta Willy e Stephanie. Stephanie conta para Leda que o aniversariante já está descendo. Carlos Daniel aparece e Leda lhe cumprimenta.
Luciano deseja feliz aniversário a Carlos Daniel. Leda provoca o amado ao comentar que Paola deve estar precisando de mais tempo, para se arrumar para essa ocasião. Lalinha mostra um vestidão para Paulina e garante que Carlos Daniel vai comê-la com os olhos. Paulina pega o vestido e aceita usá-lo. Lalinha pede para a patroa não deixar Leda tomar seu lugar. Paulina garante que não vai permitir ser ofuscada por Leda e que vai ressuscitar Paola Bracho. Willy nota que Paola está demorando horrores para descer. Luciano cumprimenta a vovó Piedade. Paulina aparece deslumbrante. Carlos Daniel a elogia, enquanto Leda provoca que a rival está usando um vestido repetido do ano passado. Paulina concorda e lembra que isso não é hora de desperdiçar dinheiro em vestidos novos. Leda chama Luciano para apresentá-lo à dona da casa. Stephanie interrompe Leda para corrigi-la sobre vovó Piedade ser a única dona de lá. Paulina corrige a correção, afirmando que Leda quis dizer que ela é a única dona do coração do dono da casa. Ela puxa Carlos Daniel, deixando Leda desconfortável. Luciano elogia Paola e sua beleza, muito comentada anteriormente por Leda. Paulina agradece a Leda por ter repercutido sua beleza por aí. Leda entrega o presente para Carlos Daniel e lhe tasca um beijo na boca. Vovó Piedade quase morre vendo a cena. Stephanie comenta com Willy sobre Leda ser uma oferecida. Patrícia sussurra que Leda é uma descarada. Rodrigo comenta que tanto Leda como Paola são da mesma laia. Paulina esboça um sorriso forçado. Willy acha que Paola deveria se vingar. Stephanie pergunta se era para ela se vingar com ele, e Willy confirma. Carlos Daniel agradece o presente de Leda. Adélia avisa a vovó que a comida está na mesa. Todos se dirigem à sala de jantar. Doutor Pedrosa comenta como Carlinhos está bem, e Paulina responde que ele não faz mais birra. Luciano puxa Paulina para cobrar sua chantagem. Paulina pede para deixarem esse papo para depois. Luciano a acha uma boba e Paulina corrige que é decente. Leda pergunta para Luciano o que ele achou de Paulina. Paulina perde a paciência e quer saber se Leda não se dá conta do quão descarada está sendo. Leda insinua que Paola é muito liberal e que não teria problemas se os dois se envolverem. Paulina prefere deixar Luciano para Leda mesmo, mas a oferecida não quer, pois ama outro. Piedade chama todos para se servirem. Lalinha entrega o telefone para Carlos Daniel. Ele sai para atender a ligação longe. Donato pergunta a Félix se Carlos Daniel já a atendeu. Assim que ele atende, Félix avisa que Paola tem muitos amantes e sugere que Carlos Daniel fuce as coisas dela para encontrar as provas. Mais tarde, Paulina pergunta o que Carlos Daniel tem que passou o almoço todo super sério. Leda puxa o coro, implorando por bolo igual uma faminta. Vovó Piedade chega com os mariachis e inicia um musical. Carlos Daniel e Paulina assistem encantados Vovó Piedade soltando a voz cantando parabéns para ele. Lisete pede para Carlos Daniel apagar as velhinhas. Ele o faz e Paulina lhe dá parabéns. Carlos Daniel fica desconfortável lembrando da ligação de Félix. Vovó Piedade encerra a cantoria e é ovacionada por todos. Ela pede para cantar outra música. Carlos Daniel se emociona vendo a vovó arrasando no gogó. Félix quer saber se Donato nunca vai deixar a ex-amante em paz. Donato nega e conta que só vai ficar tranquilo quando souber que Carlos Daniel matou a própria esposa por adultério. Mais tarde, Paulina teme ser desmascarada por Luciano, mas decide não desistir. Inclusive, amanhã mesmo, vai dar os primeiros passos para conseguir os 2 milhões de dólares que estão faltando para a fábrica. La usurpadora, esperando por tu amor.